Boa noite. Então a gente está na reta final desse nosso projeto para mudança de hábitos, né? Que na verdade é um projeto para a melhoria da saúde como um todo, né? Mas que o maior benefício é que a gente possa ter um corpo mais legal como a gente quer, né? Eu sei que a grande maioria das mulheres tem esse desejo. E aí, quando a gente tá chegando na reta final, assim, a gente começa a perceber que a gente passou por alguns processos nesse período, né? Aquela primeira semana, que geralmente é a semana mais difícil, né? Quando a gente começa a mudar os hábitos, a retirar hábitos antigos e colocar hábitos novos. Mas ela é uma semana difícil, mas a gente ainda tá bastante focado naquela nossa meta. Então, a gente acaba conseguindo passar por ela. A segunda semana ela se torna um pouquinho mais fácil, a terceira semana a gente acha que a gente já está adaptado a tudo e normalmente é a semana que a gente começa a cometer alguns deslizes. E isso é normal, acontece, porque o ser humano, quando ele acha que ele sabe dar conta da coisa, ele acaba se perdendo um pouquinho. E esse é um momento que é bem interessante de a gente parar e rever aquilo tudo que a gente definiu lá no início. Esse é o momento que a gente para e olha para o nosso objetivo, para a nossa meta. Diz, opa, pera lá, aonde que eu quero chegar mesmo? Né? Que isso é uma das coisas que vai fazer com que o nosso foco volte. Outra coisa bastante importante nesse momento é que a gente volte a olhar para os nossos sabotadores, para aquilo que nos faz sair do caminho. É nesse momento onde a gente começa a dar essa relaxada que esses sabotadores eles começam a atuar, tá? A gente dá uma baixada na guarda ali e isso tudo volta com força. Então é bem importante nesse período, por volta da terceira semana, que você olhe de novo para tudo isso, encare tudo isso e diga, opa, pera lá. Deixa eu voltar para o meu caminho aqui, para a minha estrada. Porque quando a gente está num caminho, a gente geralmente vê o ponto de saída e o ponto de chegada e a gente imagina uma linha reta entre esses dois pontos. Que não é o que vai acontecer na grande maioria dos casos. A gente vai ter que desviar muitas vezes dessa reta para que a gente chegue até o ponto. O importante é que a gente não perca esse centro aqui, tá? Então, é nesse momento que você retorna para esse teu parâmetro para chegar até a linha de chegada lá no teu objetivo final, certo? Então, é bem importante para que você resista. Por quê? Porque imprevistos vão acontecer, tá? Coisas que vão acontecer, imprevistos, um almoço, uma saída, um aniversário, e isso tudo começam a gerar desculpas na gente, né? Então a gente precisa olhar para isso e saber que a gente pode frequentar tudo isso, porque a sociabilidade, como eu já falei para vocês, ela é extremamente importante, a gente precisa, nós somos seres sociais, mas a gente pode ser social sem desfocar tanto lá da nossa meta, tá? Outra coisa bem importante que eu sempre falo também é que não é proibido sair da linha, não é proibido, tá? O importante é que você não exagere no extremo, não vá ao extremo e na hora de retornar você simplesmente retorne aos teus hábitos. Você não queira compensar, porque toda vez que você quiser compensar, você vai ir para o outro extremo, o que também não é bom, o que também vai te desanimar, tá? Então simplesmente volte à tua linha, volte ao teu foco, tá? Outra questão, eu tô aqui para ajudar vocês, então assim, se perdeu lá no meio do caminho, me chama, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou te explicar, olha, vai mais por esse caminho, dá uma olhadinha para isso, eu acho que esse ponto aqui não tá indo muito bem, vamos dar uma olhada com mais carinho para ele.
A gente aqui tá num grupo, então esse grupo, cada uma tem a sua individualidade e tem coisas que a gente sabe que a gente tem que respeitar da individualidade de cada um. Então, sim, vocês podem me chamar diretamente, a gente conversa sobre a individualidade de cada uma relacionada lá na sua vida diária, na sua rotina, para fazer encaixar um hábito melhor, tá? Outra questão, aqui cabe muito bem a gente começar a olhar para nossa meta, né? Mas olhar para ela com o intuito de rever o ponto de saída, rever onde a gente tá, rever o ponto de chegada, tá? Então é bem importante que a gente nesse momento comece a olhar para isso. Por quê? Porque às vezes tu chegou aqui e tu viu que aquela meta que tu colocou, ela estava muito alta. Ou talvez aquela meta que tu colocou, tu se subestimou. E aí você consegue alcançar mais. Então tá na hora de rever essa meta, tá? E traçar novas. Começar a projetar novas metas a serem traçadas, certo? Então é bem importante. Períodos legais de você rever metas, tá? Eles giram em torno de 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano, tá? Por que rever as metas, tá? Justamente por isso. Às vezes o caminho foi muito mais fácil do que você previa e você não só alcançou a tua meta muito antes, como você fez muito mais do que era a tua meta, né? Então, ao invés de você simplesmente manter, você revela, certo? Porque você pode obter resultados muito melhores, tá? Então, assim, eu quero saber de vocês como é que está o resultado de vocês até hoje em relação à meta. Lembrando que a gente tem mais uma semana quase aí, né? Para chegar nesse objetivo. Como até peço desculpa para vocês em função da minha viagem também, eu acabei não conseguindo fazer o nosso encontro no domingo, porque afinal eu não estava em casa, eu estava num apartamento compartilhado, inclusive, então era bem complicado. Eu também nesse período acabei sofrendo uma fratura no meu pé, né? Então ficou um pouquinho complicado para mim conseguir fazer essa live aí essa semana, por isso que eu tô fazendo o vídeo para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao assunto, vocês me chamem, tá? Que a gente conversa bem direitinho. Uma outra questão importante que talvez vocês não lembrem é a questão da autorrecompensa, né? Quem é que tá praticando a autorrecompensa aqui? Se vocês estão atingindo as metas de vocês, se vocês estão conseguindo manter os hábitos, é muito importante que vocês se presentem, que vocês valorizem o ganho de vocês, tá? Isso incentiva o merecimento. Isso é muitíssimo importante para a manutenção dos novos hábitos, tá? Você se sentir merecedor do que você fez. Então, é bem importante que você se presenteie, tá? Outra questão que eu comentei e até tinha pouca gente presente, tá? Mas ao equilíbrio de energias, como é que estão as meditações de vocês, como é que está as energias de ação e energia de recebimento. É bem importante também que vocês tenham um equilíbrio dentro disso. Então, mantenham as meditações de vocês, mantenham as recompensas e o incentivo ao merecimento. E acho que era isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar. Eu tô aqui para atender vocês, não precisa ter medo de me chamar. Eu quero saber dos resultados, tá? Como é que tá? E eu quero que vocês nessa semana deem uma focada de novo na meta e nos sabotadores, certo? Uma boa noite, um grande beijo para todas vocês e nós vamos nos encontrar mais uma vez ao vivo, sim. Eu vou botar uma enquete ali quanto ao dia da semana, tá? E acho que era isso. Se
tiverem dúvidas a respeito da minha manutenção de hábitos em viagens como essa, eu posso fazer um vídeo também explicando tudo como eu faço, como eu costumo manter os meus hábitos, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só questão de a gente se adaptar mesmo, certo? Beijo, boa noite.